O trabalho de parto finalmente chegou. Mas como saber se eu estou em trabalho de parto mesmo? E o que eu posso fazer nessa fase? Nesse vídeo eu vou te contar a primeira fase do trabalho de parto, que é a fase latente. E nada mais é, ela chama latente porque ela tem uma latência, ou seja, é a fase mais longa do trabalho de parto. E ela é a mais longa, mas também ela é muito tranquila de ser vivenciada para algumas mulheres, né? Então eu vou te contar um pouquinho como que ela funciona. Lembra que os pródromos são contrações irregulares. Lembra que o pródromo é caracterizado pela irregularidade? O trabalho de parto, ele já é diferente, ele é caracterizado pela regularidade. Ou seja, já na primeira fase, que é a fase latente, as contrações vão ser regulares. Vão ser regulares tanto no intervalo das contrações, quanto na intensidade da dor. Mas como assim? Vou te ensinar de maneira prática. Então vamos lá. Você vai ter uma contração. Então, com relação ao intervalo das contrações, funciona da seguinte maneira. Você tem uma contração agora, daqui 10 minutos você tem outra, daqui 10 minutos você tem outra, depois de 10 minutos você tem outra. Ou seja, o intervalo é exatamente igual, como um reloginho. Só que o que acontece? Conforme o trabalho de parto vai evoluindo, essas contrações vão diminuindo o tempo entre elas. Se estava a cada 10 minutos, vai começar a passar, por exemplo, a cada 8 minutos. Então, aí, só que se mudar para 8 minutos, a próxima vai ser 8 minutos, depois de 8 minutos, 8 minutos, 8 minutos, e ela vai diminuindo. Vai para 7 minutos, 7, 7, 7, 7, 5, 5, 5, 5. Ou seja, o intervalo é igual e ela vai reduzindo. A redução do intervalo da contração é sinal que o trabalho de parto está evoluindo, certo? Então, isso é o primeiro ponto, a regularidade no intervalo das contrações, igual um reloginho. O segundo ponto é a intensidade da dor, a regularidade na intensidade da dor. Como assim? Você vai ter uma contração dolorosa, a próxima vai ser igual, a próxima vai ser igual, a próxima vai ser igual. Ou seja, a dor, a intensidade, a sensação de dor vai ser sempre igual ou maior, tá? Então é igual, igual, igual. E você fala, peraí que essa tá doendo um pouco mais, tá um pouco mais, tá? Tá mais. Tá doendo mais? Ótimo, as próximas vão doer cada vez mais também. Porque o parto, ele é uma grande onda. Então, se a gente imaginar na escala de dor, o parto é uma grande onda com várias marolinhas que são as contrações. E a ideia é que as contrações vão ficando cada vez mais dolorosas mesmo. E se ela for aumentando a intensidade da dor, é sinal que o trabalho de parto está evoluindo, tá? Então, anotou aí as duas principais características? Regularidade no intervalo das contrações e regularidade na dor. A dor vai ser sempre igual ou maior, certo? E aí, você que está me ouvindo, como que a mulher se comporta na fase latente para você poder identificar? Se você assistiu o meu vídeo dos pródromos, se você não assistiu, corre lá, que esse vídeo é importantíssimo você assistir antes desse, tá bom? Então, se você já sabe o que são pródromos e você conseguiu identificar que você não está em pródromos e sim numa fase latente, agora como que essa mulher se comporta na fase latente? Isso que eu vou te ensinar, para que você possa orientar seu marido, então já manda o vídeo para ele assistir também. Como que a mulher se comporta? Geralmente ela conversa entre as contrações. Porque a dor, ela ainda é uma dor muito tolerável de ser vivida para algumas mulheres, tá? Não é uma regra, mas para grande parte a dor vai ser uma dor fácil de ser lidada, né? E ela vai trabalhar com ela consegue ter uma linha de raciocínio. Então, essa mulher, ela conversa entre as contrações e ela segue uma linha de raciocínio. E isso é uma coisa que eu utilizo quando eu tô com as minhas gestantes. Quando eu chego na casa dela, na fase latente, e eu vejo que ela tá numa fase latente, porque eu vi que tá regular, mas as contrações ainda são espaçadas, né? Intervalo 8, 6 minutos, né? E a dor ainda, ela sente a dor, mas ainda a dor é uma dor mais tranquila. Uma das coisas que eu utilizo é conversar com essa minha gestante. E eu converso assuntos triviais do tipo, nossa, adorei a decoração do quarto, nossa, que papel de parede lindo, né? E como que ela reage? Então, eu vou dar um exemplo aqui pra você. Eu comecei a falar do papel de parede com ela. Ela fala, então, Claudinha, esse papel você não sabe. Eu achei ele na internet. Ai, peraí, tá vindo uma contração. Pera. Ai, peraí, Cláudia, pera, tá vindo. Tá. Ai, pera. Ai, peraí, tá passando. Tá passando.
Ai, passou. Então, Claudinha, esse papel de parede eu comprei no site, você não vai acreditar, ele chegou super rápido, tá? Enfim. O que eu mostrei aqui pra você? A mulher, ela conversa entre as contrações e ela tem uma linha de raciocínio. Ela começou um assunto, ela parou na contração e esse assunto continuou ao longo, né, depois da contração, e isso vai acontecer até ela mudar de fase. Então, a mulher, ela conversa no trabalho de parto e tem uma linha de raciocínio. Fácil de identificar isso, né? Agora, o que acontece no corpo dela? Então, essa daqui é a pelve do tamanho real de grande parte das mulheres. O que é a pelve? É o nosso osso do quadril, nosso osso das cadeiras, né, que as pessoas falam. Se você colocar a mão no seu osso do quadril, palpa ele aí, você que está assistindo o vídeo, palpa o seu quadril, você vai sentir principalmente esses ossos, tá? Essas proeminências, e atrás você consegue sentir o sacro e o cóccix aqui, tá? Por que eu quero te mostrar? O que eu quero te dizer aqui? Que essas articulações, elas são móveis, elas se movimentam para permitir a descida do bebê. Se você ainda não sabe, o seu bebê, ele vai passar aqui por dentro para poder nascer. Então, na gestação, o bebê ele fica flutuando aqui na pelve e quando o trabalho de parto inicia, ele vai começar a sua descida dentro da pelve para poder nascer. E aí, o que acontece na fase latente? Na fase latente, o bebê ele vai entrar no que a gente chama estreito superior, que é essa bordinha aqui, é o primeiro ciclo, o primeiro estreito que ele vai passar. Então você fala, nossa, é bem o tamanho da cabecinha do bebê, né? Só que o nosso corpo é tão maravilhoso que a hora que ele for passar, esses ossos se abrem para permitir a entrada do bebê, né? E se essa mulher tem liberdade de movimentos e você observá-la na fase latente, o que ela faz? Ela joga o corpo para trás. Então é aquela mulher que vem a contração, ela joga o corpo para trás, ou ela deita numa rede, ou ela no sofá mesmo, ela se joga para trás. Por quê? Isso é um movimento instintivo. Ela vai jogar o corpo para trás para permitir essa abertura, para que o bebê tenha mais espaço para começar a descida. Então isso é uma coisa que você pode observar na fase latente, a mulher começa a jogar o corpo mais para trás. Mas o que acontece realmente? Ah, eu já tenho que sair correndo, eu tenho dilatação, o bebê vai nascer? Não, gente, ainda pode demorar, tá? Claro que tem mulheres que têm fases latentes mais rápidas, mas isso é a minoria. A maioria vai ter uma fase latente mais longa mesmo. Por quê? O que acontece lá dentro, só para você entender, tá? Esse daqui é o útero, tá? O que acontece? Então, esse é o útero e o bebê mora aqui dentro e aqui é o colo do útero. O que vai acontecer? O colo do útero, ele vai ser transformado com as contrações da fase latente. Então, imagina o seguinte, você está grávida, está fora de trabalho de parto. Como que é o seu colo? O seu colo, ele é grosso igual a minha mão. Tá vendo? Ele é bem grosso e ele é duro igual a ponta do nariz. Conforme as contrações da fase latente vão começando, esse colo grosso e duro igual a ponta do nariz vai ficando mole igual a boca. Faz aí. Sente, olha como é diferente a ponta do nariz e a boca, né? Ele é um músculo que de durinho vai ficar mais molinho, né? Então esse colo ele vai começar a amolecer, tá? E esse colo então a gente tá vendo aqui, eu tô te mostrando o útero de frente, tá? Esse colo, vou virar ele de ladinho para você entender. Ele é posterior no trabalho de parto. Eu tô exagerando aqui, tá? Mas ele fica bem posteriorizado, ó. Ele fica bem posterior. Na fase latente, esse colo vai centralizar, tá? Então, ele vai vir pro meio porque o bebê vai ter que sair por ele, né? Então, ele vai centralizar e ele vai começar a amolecer. Então, lembra da pontinha do nariz vai ficando molinho? Depois que ele amolecer, esse colo, o que ele precisa fazer? Ele precisa apagar, ou seja, ele precisa afinar. Então, esse colo que agora está mais molinho, ele vai começar a sumir e vai ficar fino, até ele apagar, até ele desaparecer. Ou seja, o meu colo, que é do tamanho, que é grosso igual a minha mão, vai ter que ficar fino igual uma folha de papel. Então, olha quantas contrações eu preciso para que esse processo lá no meu colo do útero comece. E só depois que ele afinar, que vai começar a dilatar. Então, é muito comum, se você estiver numa fase latente, ainda não ter dilatação. Porque o que mais importa na fase latente não é a dilatação do colo,
É o quanto esse colo tá molinho, o quanto esse colo centralizou e o quanto esse colo tá apagando, tá ficando fininho para aí sim ele dilatar na próxima fase do trabalho de parto. Então não fique desesperada se porventura você tiver uma avaliação, um exame de toque e não tiver dilatação. Tudo bem, faz parte do processo. O que a gente mais quer nessa fase é que esse colo centralize, amoleça e afine e apague para começar a dilatação. É isso, eu acho que eu consegui explicar um pouquinho para você sobre as características, como a mulher, quais são as características da fase latente, né? Como a mulher se comporta, o que acontece na sua pelve e o que acontece no seu colo, para você saber o que esperar. Então, se você entendeu que é uma fase mais longa, a minha dica é: não precisa sair correndo para o hospital. Não precisa sair correndo porque a dilatação ainda pode demorar. Então, tranquilidade. Se você tem uma equipe, avisa a sua equipe. Se você não tem uma equipe e você vai para o plantão, vá tranquila. Não precisa sair correndo, desesperada, só porque as contrações estão regulares. Você pode ficar um tempo ainda em casa, vivendo esse processo e lidando com ele da melhor forma possível. É importante para a maternidade porque o trabalho de parto já iniciou, mas não precisa sair correndo. Vai com calma, vai com tranquilidade. Tá certo? Esse é o vídeo da fase latente. Se você gostou, comenta aqui pra gente ficar bem próximo, bem pertinho. Curte, compartilha e se inscreve no meu canal para acompanhar os outros vídeos. Um beijo grande!